Então, a partir de agora a gente está gravando e a gente resolveu fazer essa reunião com vocês, porque nós já temos aí um bom tempo, né, com um trabalho remoto, via plataforma Moodle e via plataforma Google Sala de Aula, tá? Então, a gente vai iniciar essa reunião de hoje só com os pais e mães dos estudantes dos segundos anos, né? Foi um pedido da professora Lidiane que a gente fizesse essas reuniões separadas, porque através do Meet a gente só pode aceitar 250 pessoas, né, na reunião. Então, fica bem mais tranquilo a gente fazer as reuniões separadas por série, porque aí dá para ter um diálogo mais de perto com os pais. E aí a gente pede que vocês acompanhem o chat, porque no chat o Sebastião, que é o nosso vice-diretor, ele vai disponibilizar um link para uma consulta que ele está fazendo, porque o Sebastião, o nosso vice-diretor, ele faz parte do comitê local, depois ele vai fazer uma fala para vocês e explicar o que é o comitê local, e uma das ações do comitê local é saber qual é a opinião dos pais em relação a um possível retorno de forma escalonada, né? O governo está sempre falando de retornar e um retorno escalonado com aulas online, com uma parte dos estudantes presencialmente. E aí a gente quer saber o que os pais acham de um retorno presencial. A gente quer saber a opinião de vocês, por quê? Porque a opinião dos professores é de que nós lutamos muito para manter a plataforma funcionando, tanto o Google Sala de Aula quanto o Moodle, para que a gente tenha essa segurança maior, né? Então, a gente também, já que está funcionando e nós estamos acessando todos os estudantes, quem não tinha, a gente deu um jeito de arrumar computador, de arrumar internet. Então, agora as plataformas estão funcionando. E aí a gente acha mais seguro manter funcionando enquanto a pandemia ainda está com a curva em alta, certo? Então, o Sebastião já disponibilizou aí no chat. É só um formulário, você clica no link e você já responde, tá? E aí a gente já vai saber a opinião de vocês. Eu chamo agora o nosso diretor, o Carlos Lafayette Formiga, e o Sebastião Portela, o vice-diretor, para dar uma palavrinha de boas-vindas para vocês. Boa noite a todos e a todas, né? Espero que estejam todos bem, né? E como a Francisca falou, né, nós estamos fazendo essa reunião, né, para aumentar o elo, né, do CEMI com os pais, os alunos, né, e para falar das atividades avaliativas da semana que vem, né, e também a respeito dessa pesquisa, né, porque hoje mesmo saiu no Metrópole uma reportagem em que fala que o governo fala que o retorno vai ser dia 31 mesmo e vai ser obrigatório para todos, e quem não for vai levar falta. Eu acho que isso não é uma iniciativa muito boa, né? Hoje, na reunião com gestores do Gama, nós falamos sobre isso, né? Nós corremos atrás para colocar todo mundo nas plataformas. Então, as plataformas do CEMI estão funcionando excelente. Então, eu acho que nesse momento, né, momento de uma pandemia bem alta, eu acho que não é um momento de volta presencial, né? Então, vamos analisar bem isso, porque eu acho que o principal é a vida, né? Então,
O resto, a gente corre atrás depois. Mas o importante é a gente estar bem de saúde para correr atrás aí do que vier, né? Então, agora o Sebastião vai falar aí com vocês. Boa noite. Obrigado aí, Lafa. Boa noite a todos, pessoal. Eu queria, assim, agradecer a participação dos pais. Eu sei que todo mundo está ocupado, né, tem seus afazeres e está participando do processo de formação do seu filho, né, é muito importante. Então, eu queria agradecer de antemão. E, assim, eu vou deixar minha fala, Lafa, um pouquinho mais adiante, mas é uma coisa curta, só para explicar o questionário que eu já coloquei no chat, tá, pessoal? Depois eu vou colocar o link lá também na comissão de paz, tá? E aí vocês podem ter acesso e responder. Mas é coisa curta, é só para a gente ter uma noção. Na verdade, o questionário vai ser aplicado para os professores, para os alunos e para os pais e responsáveis, tá? E aí, depois, ao final, eu faço uma enquete, eu apresento um pouquinho uma síntese do que vocês responderam, tá ok? Como eu fiz ontem na reunião com os primeiros anos. Então, sejam bem-vindos. Francisca, te passo a palavra aí. Ok. Eles estão pedindo para a gente colocar o link, Sebastião, via WhatsApp, tá? A gente vai disponibilizar esse link da pesquisa, então, no WhatsApp, porque eles querem prestar bastante atenção à reunião, tá bom? Pode ser, certo? Vocês estão vendo aqui a Thaís, da Unieb, a coordenadora intermediária? Deixa eu ver se ela... Não, ela não está ainda, né? Tá, sim. Thaís Cristina, não é isso? Então, olha só. Thaís Cristina, gente, é a nossa coordenadora intermediária da educação profissional. Seja muito bem-vinda, Thaís, à nossa reunião, tá? Muito obrigada pela participação. E agora a gente passa a palavra para o nosso coordenador pedagógico local, o professor Getúlio. Ele vai falar sobre o engajamento dos estudantes. E o Natan é o nosso coordenador do EMTI, que é Ensino Médio em Tempo Integral. Certo? O Natan e o Getúlio vão falar um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite, pais, mães, responsáveis, alguns alunos que sempre tem, que foram meus alunos, saudade de vocês, viu? Vou tentar ser bem breve aqui, porque eu sei que depois de um dia de trabalho, mas de reunião à noite é difícil. Então, assim, o primeiro ponto que eu tenho para falar com vocês é a questão do próprio processo pedagógico online, não é? O princípio básico dele, isso é uma questão que a gente tem que entender para poder refletir, e tudo mais vai ser consequência disso, de que o processo pedagógico remoto que nós construímos, ele não é o processo presencial. Era impossível reconstruir o processo presencial idêntico de maneira remota. Isso não era possível. Nós criamos um processo pedagógico remoto. Na verdade, vou me corrigir, nós iniciamos a criação desse processo pedagógico remoto, nós, servidores da escola, mas para que esse processo realmente seja criado e seja efetivo e tenha realmente um efeito em termos de aprendizagem e tenha sucesso, nós precisamos do engajamento dos alunos no processo. Então, nós precisamos que os alunos estejam acessando as plataformas, tanto o Google Sala de Aula quanto o Moodle. É peculiaridade da escola, né? Nós usamos duas plataformas. Então, os alunos precisam acessar as duas plataformas, acessar todas as disciplinas, os componentes curriculares em que eles estão cursando, fazer as atividades
e interagir com os professores. É disso que nós precisamos. E, nesse sentido, nós precisamos também firmar uma parceria aqui com vocês, que são os pais, mães, responsáveis, para que nos ajudem, para que colaborem no sentido de fomentar, de nos ajudar nesse engajamento dos filhos de vocês. Ou seja, eu sei, todos nós sabemos, é um processo muito difícil, foi muito difícil para a gente construir o que a gente conseguiu construir até o momento, ir aperfeiçoando como nós estamos tentando aperfeiçoar ele a todo momento. É muito difícil para todos nós, mas é necessário. Necessário porque nós precisamos fazer o melhor, obter o melhor, dadas as circunstâncias. Ou seja, nas circunstâncias atuais, nós precisamos fornecer o melhor serviço educacional para os filhos de vocês, nós precisamos construir o melhor processo pedagógico para os filhos de vocês. Então, todo esse processo é uma construção da comunidade escolar, que são os servidores da escola, e aí corpo docente, principalmente, agente da coordenação, da direção, sala de recursos, biblioteca, professores readaptados que estão exercendo variadas funções, auxiliando nesse processo, ou seja, toda a equipe do CEMI está engajada no sentido de tentar construir o melhor processo possível. E nós precisamos que nossos estudantes façam um esforço nesse sentido para se engajarem, frequentarem as plataformas da melhor maneira que cada um conseguir. Nós entendemos que as realidades são diferentes, porém, na medida em que cada um conseguir fazer o melhor, e o apelo que fica aqui, para ser breve, é de que haja uma parceria com vocês, no sentido de que vocês nos ajudem nesse engajamento dos estudantes. Nós vamos, conforme inclusive as regulamentações legais, a partir dessas próximas semanas, fazer um processo que é o processo de busca ativa dos estudantes. O que isso significa? Significa que nós estamos apurando junto ao corpo docente quais estudantes estão engajados no processo, quais estudantes estão frequentando as plataformas, quais estão entregando as atividades, quais estão entregando mais com atraso. E a partir desses dados, nós da coordenação vamos analisar esses dados, vamos trabalhar com a supervisão, a direção e o serviço de orientação para que os alunos que, por algum motivo, não estejam engajados, não estejam fazendo as atividades, a gente possa ir atrás desses alunos e descobrir por quê. E é isso que é importante para a gente. O importante para a gente é não deixar nenhum dos nossos estudantes para trás, digamos assim, é que todos realmente consigam aproveitar o melhor possível desse processo nos limites que são dados pelas circunstâncias. Então, nós vamos fazer esse processo, vai ser um processo contínuo de tentar descobrir as causas do não engajamento e tentar solucionar como, na verdade, já foi feito, esse processo tem sido feito pela direção, supervisão e orientação desde o início, buscando os alunos que não tinham acesso por questões técnicas, por questões de internet, de equipamento. Então, mas nesse momento nós estamos passando para outra fase, que é entender por que alguns dos nossos alunos não estão entregando atividades, não estão frequentando as aulas ao vivo, e nós vamos tentar entender isso aí justamente para buscar esses alunos, porque todos os alunos devem estar engajados nos processos da escola, nas disciplinas regulares e nas demais atividades vinculativas da escola, para que a gente possa ultrapassar esse momento de dificuldade aí,
com o mínimo de perda em termos de aprendizagem possível. Esse é o nosso pensamento. O nosso pensamento é o de fazer o melhor processo possível para os nossos estudantes, e nós contamos com a parceria de vocês, com a parceria dos pais, mães, responsáveis, para nos ajudarem nesse sentido, quer entrando em contato, quer acompanhando as atividades dos seus filhos, verificando se ele está entregando as atividades. A gente se coloca à disposição para ajudar em qualquer coisa, tirar qualquer dúvida, mas nós realmente precisamos dessa parceria de vocês. Só verificar se o professor Natan está aqui. Natan, você está aí? Tá não, Getúlio. Então, eu vou emendar com a parte dele, eu vou substituir o Natan aqui. E aí, uma atenção especial aqui no segundo ano deve ser dada também as disciplinas, as oficinas do MTI, porque o MTI ele é um programa de Estado, a escola está vinculada a este programa de Estado, e é um programa que ele oferece assim, oportunidades muito fantásticas para os estudantes, ou seja, de escolher cursar alguma coisa que é do seu interesse intelectual. E isso é um exercício de autonomia intelectual, e a gente não pode perder isso. Então, assim, eu faço um apelo em nome do professor Natan, que é o professor da educação do ensino médio em tempo integral, o coordenador, É o coordenador, né? É o coordenador do ensino médio em tempo integral. Eu faço um apelo em complemento ao apelo que eu acabei de fazer a vocês, para que transmitam aos filhos de vocês de que essas oficinas do MTI, essas atividades do MTI, são atividades essenciais para eles, para a escola, que eles não deixem de frequentar essas atividades, se esforcem para frequentar essas oficinas que eles próprios escolheram, foram eles que escolheram essas oficinas, de acordo com os interesses deles. Então, que eles façam um esforço para também frequentar essas oficinas que fazem parte, o MTI é parte da estrutura da escola. Então, é importante para a gente que o MTI continue, que ele não acabe. Se houver um desengajamento nesse momento, né, a gente corre o risco de perder esse programa, que é um programa que traz ganhos pedagógicos fantásticos à escola. E eu converso muito com o Natan, ainda pode trazer ganhos muito maiores à escola, então a gente não pode perder esse programa nesse momento. O professor Natan, ele avisou na última reunião, estou recordando aqui, que inclusive ele vai emitir um formulário, uma pesquisa acerca Me ajuda aí, Francisca. Da relação que os alunos estão tendo nesse momento com as oficinas do MTI, não é isso? Volta a pergunta, Getúlio, que eu perdi aqui. Eu estava respondendo ao Francisco, um aluno do primeiro ano. Não, sim. É mais um informativo, assim, mais para os alunos, para os pais repassar aos alunos. O professor Natan, ele vai emitir um formulário para os alunos durante essa semana, para que os alunos opinem sobre a questão das oficinas, como é que está sendo a relação nesse momento, não é isso? Se eu entendi bem da fala dele de ontem. E também que eles participem, né? Participem dessas oficinas, não é? No horário de 13 às 14 horas. Sim, essas oficinas que eram ofertadas no horário do almoço, né? Uma mãe aqui até perguntou se é obrigatória. Não é obrigatória, mas principalmente para os alunos do segundo ano, né, essa de audiovisual, é bom fazer por quê? Porque o CEMI, ele tem um projeto, né? Um projeto que já está no PP dele,
né, do Curtas Conscientes. Então, já é um projeto nosso que é até premiado. No ano passado, nós fomos campeão do Festival de Brasília, né, com curta do CEMI, entendeu? Então, para o segundo ano, então, tem esse projeto do Curta Consciente, que é justamente a professora Ana Camila que dá essa oficina, né, de audiovisual. Então, para o segundo ano, era de suma importância os alunos fazerem essa oficina, né? E Na verdade, para o segundo ano, é obrigatório um estudante do grupo fazer. Porque a gente trabalha, o projeto que agora foi modificado o nome, né? Curta Consciente, agora ele se chama Curta Afro-Brasilidades, certo? E é só para os segundos anos esse projeto, ele é feito em grupo. E nesse momento de pandemia, a professora Ana Camila, que é da oficina de audiovisual, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, ela até modificou a oficina para que ela possa ofertar um curso onde eles possam gravar a partir do celular, certo? E aí é obrigatório um estudante de cada grupo fazer a oficina, correto? Por quê? Porque eles vão trabalhar juntos, eles vão trabalhar em equipe. A equipe vai ser formada por 6 membros. 6 membros vai produzir um curta com o tema, dentro do tema, afro-brasilidades, que vão estudar a história e a cultura, né, afro-brasileira. Então, esse projeto é orientado pelos professores da área de humanas. Esse ano nós vamos ter também a professora Dalva, que é da biblioteca, inclusive a biblioteca virtual está funcionando, e ela vai ajudar a gente nesse projeto, e também a professora Ana Camila, com a oficina de audiovisual. Então, não é optativo para um dos membros, certo? Eles têm que escolher entre eles quem tem maior facilidade para essa parte técnica, tá bom? Agora, as outras oficinas são optativas, tá bom? São optativas, só que elas também são muito boas. O professor Francidalvo, de matemática, ele dá oficina de violão. Ana Camila, também, que é do audiovisual, ela dá oficina de piano, né? E aí agora a gente vai manter a de teclado, né? Então, de teatro, o Natan falou que teatro, por enquanto, está suspensa. Por quê? Porque era uma educadora social voluntária que trabalhava com a oficina de teatro. E, nesse momento de pandemia, os educadores sociais foram afastados, tá? O Cláudio tá perguntando se é possível a gente gerar um relatório. No Moodle, Cláudio, é possível, inclusive a gente já tem um relatório. Nós só temos 3 estudantes que não estão acessando o Moodle, só 3. Um é do primeiro ano e um aluno do segundo ano que ainda não acessou, e um aluno do terceiro ano também que não havia acessado o Moodle até ontem. Mas hoje, a orientadora educacional, a Hélia, entrou em contato com esses estudantes. Correto? Mas, assim, a gente dá oportunidade, entendeu? O estudante que estava sem condições de acessar, eles têm um prazo maior para depois irem fazendo aos poucos, entendeu? Eu passo a palavra novamente para o Getúlio, que vai falar sobre as atividades multidisciplinares.
Obrigado, Francisca. Gente, no mesmo sentido, então, voltando ao princípio de que a gente está construindo esse processo remoto da melhor maneira que nós conseguimos, da melhor maneira que nós tentando conjugar o melhor interesse dos alunos com as capacidades que a gente dispõe entre nós, servidores da escola. Nós pensamos, então, como uma maneira de levar, em primeiro lugar, primeiro ponto, primeiro objetivo, né, Francisca? De também fomentar o maior engajamento dos alunos no processo, esse é o primeiro objetivo. Nós pensamos em uma semana de avaliações multidisciplinares por área, avaliações conjuntas por área para a semana que vem. Então, seria uma atividade avaliativa, e percebam que eu não estou falando semana de provas, não estou me referindo como provas, não são provas no sentido clássico e tradicional do termo, por várias peculiaridades que vocês vão perceber quando eu descrever as mesmas. Mas essas avaliações por área que ocorrerão na semana que vem, entre os dias 10 e 14, elas têm o objetivo de fomentar o engajamento dos alunos no processo pedagógico online. Nesse sentido, elas têm, em primeiro lugar, um caráter formativo, ou seja, não é uma avaliação que pretende medir exatamente, não é uma questão de medir, mas é uma atividade em que os alunos vão aprender fazendo, isso que é o caráter formativo de uma avaliação. Ele aprende ao fazer a avaliação, ao fazer a atividade. Tem um caráter diagnóstico no sentido de que também servirá para diagnosticar a aprendizagem, nesse sentido mais tradicional, em que precisamos atribuir uma nota e preencher um diário, mas também um caráter diagnóstico, que é mais importante, para mim pelo menos, um caráter diagnóstico sobre o sucesso desse processo que estamos construindo, ou seja, a aprendizagem está acontecendo ou não está acontecendo. Então, percebam que essas atividades que ocorrerão semana que vem são extremamente importantes em vários sentidos. Daí, nós precisamos que realmente os alunos tenham uma grande atenção, um grande carinho ao fazer essas atividades. Nós queremos que eles se dediquem semana que vem a fazer essas atividades, para que justamente nós possamos ter um resultado que possa nos indicar se cada um está aprendendo, quanto está aprendendo, se o nosso processo que nós construímos com muita dificuldade, não vale a pena falar das dificuldades aqui, se ele está tendo sucesso, estamos no caminho certo. Então, nós precisamos que eles façam isso com muita seriedade, com muito carinho. Portanto, na semana que vem, os alunos farão uma atividade avaliativa por área de conhecimento, por dia. Em cada dia, eles farão uma atividade. Na segunda-feira, eles farão uma atividade de técnicas 1, algumas disciplinas da área de educação profissional e técnica. Na terça-feira, eles farão atividades da área de exatas, de matemática e ciências da natureza. Na quarta-feira, de técnicas 2, as demais disciplinas da área de técnicas e educação profissional e técnica. Na quarta-feira, ou na quinta-feira, desculpem, farão atividade na área de códigos e linguagens, e na sexta-feira farão a atividade na área de ciências humanas. Uma atividade por dia, portanto, cada área construiu a sua atividade conjunta conforme melhor entendeu que fosse a mais adequada para atingir esses objetivos pedagógicos. Os alunos, então, estarão
dispensados de todas as outras atividades semana que vem. Portanto, o calendário de aulas, não haverá aulas semana que vem. Todo aquele calendário que a gente publica toda semana, ele está suspenso semana que vem. Não ocorrerá aquelas atividades, nem aula, nem plantão de dúvida. Eles estarão por conta em cada dia de fazer a atividade que vai ser lançada no dia. Então, de segunda a sexta-feira da semana que vem, às 8 horas da manhã, pontualmente, a coordenação vai lançar uma dessas atividades e a partir daí eles terão 24 horas para responder a essa atividade. Portanto, de 8 da manhã de um dia até as 7h59 do dia seguinte, quando a avaliação será fechada. É importante dizer justamente isso que eu dizia, ou seja, não é uma prova em sentido estrito, é uma avaliação que está envolvida em um processo pedagógico e um processo de aprendizagem. Eles vão poder ficar com ela o dia inteiro, 24 horas, mas é importante que cada estudante, ele entenda que aquilo ali é importante, é formativo, faz parte do processo da sua aprendizagem. Vai poder, portanto, em sentido prático, ficar com a avaliação aberta, porém, isso é um detalhe importante, que é uma restrição técnica do próprio recurso do Google Formulário, ele só pode enviar uma vez. Ele pode ficar com ela aberta o dia inteiro, mas só pode enviar uma vez. Uma vez que ele tenha enviado a atividade, ele não vai poder enviar de novo, porque o formulário não aceita a mesma atividade com o mesmo e-mail. Duas respostas com o mesmo e-mail. João Vitor, sim. Todas as atividades serão lançadas nas salas de aula do Google Sala de Aula. Isso foi um acordo aqui entre o propedêutico e a área de educação técnica profissional, entre eu conversando com o Guilherme. Achamos melhor consolidar tudo na sala de aula do Google Sala de Aula. Então, os formulários serão lançados todos no Google Sala de Aula, na sua turma regular do Google Sala de Aula, ok? A gente vai postar o link lá, só abrir e responder. Júlia, os outros... Então, o acordo é o seguinte. As áreas entraram em consenso de que vamos atribuir metade da avaliação formal dos pontos, né? Enfim, para esta atividade e os outros 50% que você pergunta são por conta de cada professor. São as atividades que os professores estão postando nas suas respectivas salas ou no respectivo tópico da sala conjunta ou na plataforma Moodle. Então, é 50% da avaliação conjunta, 50% das atividades de cada professor, salvo alguma exceção que tenha havido algum combinado diferente entre o professor e os alunos. Horários, eu creio que eu já disse, não é? Todas as atividades serão disparadas, os links serão postados exatamente às 8 da manhã, e a partir daí eles terão 24 horas, a partir da postagem do link, portanto, de 8 da manhã de um dia até às 7h59 da manhã do dia seguinte, para enviar o formulário. Encerramento, Francisca já respondeu. Obrigado. Engraçadinho. E eu também já enviei todas essas informações que estão aqui nos slides para o grupo de pais, tá? Eu enviei no grupo de pais no WhatsApp e enviei também no grupo das comissões, dos representantes e enviei no site, tá bom? Ok. Família Cavalcante, é porque eu estou voltando de trás para frente, gente, desculpem. As oficinas já estão em funcionamento.
Os alunos já foram inscritos. Se ele se inscreveu na oficina quando estava no presencial, ele foi enturmado em uma sala de aula do Google Sala de Aula, agora no processo online. Elas já estão funcionando. Que é as oficinas do MTI. As atividades postadas no Google Sala de Aula que não possuem data de entrega podem ser enviadas até o final do bimestre. Só tem um problema, né, Getúlio? Que o final do bimestre é amanhã. Isso. Olha, Adriana, deixa eu te falar, assim, vou ser bem sincero, assim. O Google Sala de Aula, o mecanismo dele, mesmo que tenha uma data de entrega, ele aceita com atraso. Aí, na verdade, é uma questão do combinado e da conversa entre o professor e o aluno, entre o aluno e o professor. E é uma coisa que eu enfatizo, gente, de que o corpo docente do CMI sempre foi muito aberto ao diálogo, então qualquer pequeno problema nesse sentido de atraso de atividade, alguma coisa assim, a primeira providência que o estudante deve tomar é conversar com o professor dele. Se não resolver, aí pode conversar com a gente vai averiguar se o que, enfim, a direção vai verificar questões legais, coisas assim, mas a primeira questão é ir lá e conversar com o professor. Assim, não consegui entregar professor nessa data, posso enviar agora. O CEMI ele sempre foi muito aberto, assim, a escola de diálogo, né? Sim, a pergunta, Getúlio, é sobre a data, se já é na próxima segunda-feira. Sim, gente, as atividades já começam a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de agosto. Ah, sim, entendi. Sim, é uma atividade por dia. Ela vai ser lançada, ela não está lá ainda. Ela vai ser lançada, a primeira atividade, que é Técnicas 1, às 8 horas da manhã de segunda-feira, ela vai ser lançada e vai ficar aberta 24 horas. Aí a próxima, enfim, semana que vem vai ser só isso mesmo. Esse vai ser o processo nosso na semana que vem, ok? Mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou passar a palavra aqui. Então, o prazo de entrega é de 24 horas, sim, 24 horas, tá? A gente abre a atividade avaliativa sempre às 8 da manhã, e aí eles vão ter o dia inteiro, né, até 7h59 do dia seguinte, para devolver, correto? Agora, o que o Getúlio explicou, Wilson, é que ela pode ficar, que no caso é a Isabela, né? A Isabela pode ficar lá o dia inteiro com a atividade, faz, refaz, pode usar materiais de pesquisa, tá? Para fazer. Agora, só entrega quando realmente ela tiver certeza de que respondeu tudo, observa se respondeu tudo, confere, lê tudo de novo, aí pode enviar, tá? Porque o Getúlio já explicou que o envio só pode ser uma única vez, correto? E o Isso, que a gente... clicou, Francisco, só para ser bastante claro sobre esse ponto, né? Clicou no botão enviar, enviou. Você pode entrar no formulário, sair do formulário, deixar ele aberto, mas se clicar no botão enviar, vai ser enviado para o Google, para a plataforma, e não existe maneira de o formulário aceitar outra resposta com o mesmo e-mail. E como só é possível fazer com e-mail institucional, ou seja, cada um só pode. É uma restrição da ferramenta, gente. Assim, não é nem uma questão pedagógica que a gente decidiu, é a restrição da própria ferramenta. Então, entra, sai, deixa aberto, não importa. Clicou no botão enviar, foi enviado. Já era, ok? O Wilson está aqui falando que foi a família Cavalcante que perguntou.
É porque o Wilson também é Cavalcante, né, Wilson? Eu achei que era você. Mas tudo bem. As notas das avaliações serão dadas pela própria plataforma ou haverá um tempo para os professores corrigirem? Não, é automático. As questões terão gabarito, a própria plataforma já corrige. São todas questões fechadas, não é? Ou de múltipla escolha, ou de certo ou errado, ou de numeral. Varia, né, de acordo com a área, mas de todo modo o resultado ele é automático, é uma correção automática. O gabarito já é inserido no momento em que o professor elabora o formulário. E a única coisa que eu quero falar aqui na pauta, que é o item 4, sobre o horário e as atividades, gente, é só explicar para vocês que esse horário de atividades que nós estamos postando toda semana, né? Toda sexta-feira a gente disponibiliza o horário da semana seguinte, né? E é só para explicar que esse horário a gente pensou de uma forma que o CEMI pudesse atender às orientações da própria Secretaria de Educação, correto? Porque nós estamos trabalhando com estudantes que são adolescentes e por uma orientação da Proeduc, o estudante só pode, a criança ou adolescente só pode ficar no máximo 3 horas seguidas em frente à tela de um computador ou de um celular, não é isso? Então, atendendo a isso, a gente tem todas as disciplinas da área técnica, toda a disciplina da área propedêutica, e temos também as oficinas do MTI. Por isso, nós não seguimos o calendário que era do CEMI na versão presencial, correto? Esse calendário ele foi construído de uma forma para que a gente conseguisse atender as orientações da Secretaria de Educação e também do Conselho, né? E por isso é que e também por conta de uma questão de inclusão, né, gente? Nós temos problemas, às vezes, com internet, nós temos problema de estudantes que têm mais de um irmão, que usam o mesmo computador, que tem que dividir, às vezes, o celular. Então, gente, nesse sistema de educação mediada por tecnologias, a gente tem que pensar em todas as variáveis, certo? E pensar na inclusão, ou seja, de não deixar nenhum estudante da rede pública para trás. E por isso é que a gente fez um horário que o aluno, que o estudante possa acessar, possa ter tempo para fazer, para responder, né, que são muitas demandas, são muitas disciplinas, e também por questões de internet, às vezes ele não tem, a internet cai, ou às vezes o problema, às vezes é o computador, como eu já recebi mensagem de uma aluna do 3º ano desesperada, que na hora de enviar a mensagem, a atividade dela, o computador travou, deu problema. E aí ela liga, Francisca, fala, por favor, com o professor. Aí o professor, era a professora, inclusive, Eliana, de espanhol, entrou em contato com ela, deu o maior prazo, entendeu? Tudo que a gente pode fazer para ajudar, a gente ajuda, porque a gente sabe que as variáveis são muitas e, às vezes, eles têm problemas, correto? Então, é pensando nisso que esse horário foi ajustado, ele foi completamente organizado de uma forma totalmente diferente. E, por isso, não é exigido que o aluno esteja online no horário que o professor marcou para tirar dúvida, ou que está marcado uma reunião através do Google Meet. Por quê? Porque muitos estudantes podem ter problema de acesso. E a gente não pode ser excludente. Por isso, as reuniões são gravadas, os professores disponibilizam a gravação, tá bom? Agora, eles pedem que
havendo a gravação do Meet, de uma aula, de um atendimento, de uma reunião online, que o aluno vá lá depois e assista, ok? Então, a gente não exige a presença online, mas a gente pede, por uma questão pedagógica, que ele aprenda, para que ele aprenda, que ele assista depois, no momento que ele tiver, que for mais adequado para ele assista àquela gravação, correto? E eles têm acesso ao e-mail institucional dos professores, eles têm acesso a tirar perguntas na própria plataforma Moodle, tem uma aba onde o estudante pode fazer perguntas ao professor, né? E no Google Sala de Aula também. A gente pede que toda dúvida que o aluno, a estudante tiver, que a estudante ou estudante tenha, que eles tirem primeiro com o professor. Tá bom? Obrigada. E agora eu passo a palavra para o Sebastião, tá certo? Se algum pai mais, depois que o Sebastião falar, quiser fazer alguma pergunta, a gente abre o microfone, tá? Então, pessoal, mais uma vez aí, boa noite. Então, a maioria dos presentes aqui, né, responderam lá o questionário, porque até ontem tinha 56 questionários respondidos, hoje já tem 83, né, com essa reunião, 82, na verdade, né? E, então, esse comitê, pessoal, na verdade, foi criado pela portaria número 120, de 26 de maio de 2020, e é um comitê local, o nome é Comitê Local para Implementação e Operacionalização do Regresso dos Estudantes às Atividades Educacionais Não Presenciais e Presenciais. Então, na verdade, esse comitê não é o comitê montado para fazer o retorno das aulas presenciais, não é isso. Na verdade, o comitê foi criado para garantir que o direito à aprendizagem dos filhos de vocês, que sejam atividades não presenciais ou presenciais, isso seja garantido. Então, a ideia é essa. Então, reclamações, considerações que os pais estão fazendo para que a gente possa melhorar os processos, tudo isso está sendo considerado pelo conselho, aliás, é assunto que o conselho quer discutir com a escola, tá? Aliás, o comitê quer discutir com a escola. E aí, e a ideia é exatamente essa, o comitê, ele é formado por um membro da equipe gestora, um membro dos professores, um membro dos servidores, um representante dos pais, um representante dos alunos, né? Então, é um comitê que tem todos os segmentos estão representados nesse comitê, tá? E aí, essa primeira fase desse questionário, que foi aplicado aos pais, né, vocês estão sendo o primeiro segmento está respondendo, né? Quarta-feira vai ter os professores fazendo a sua tarefa, né, de responder o questionário, e na quinta e sexta-feira os alunos, ok? Bom, e aí eu vou apresentar para vocês o que nós já temos até agora de resultado. Vou fazer uma síntese rápida, tá? Então, primeira coisa que são dados interessantes para a gente, né? Olha, a gente perguntou se o estudante tem algum tipo de problema, né? Ele corre algum risco, né? Ou tem alguma doença que aumenta o risco de exposição à Covid. Então, 17,7% da nossa escola tem algum problema. Então, ou seja, é um número quase 20%, é um número realmente elevado, tá? Agora, quando a gente pergunta se na casa dele ele convive com alguma pessoa que tem algum risco, né, 60% afirmou que sim, e 40% que não. Ou seja, então, 60% dos nossos alunos convivem na sua residência com pessoas que têm algum risco, né? E 26% indicaram que tiveram alguma pessoa da família com sintoma de Covid-19. Então, ou seja, 26,3%, é um número bastante elevado. Tem várias sugestões, eu não vou ler todas aqui, sugestões para melhorias, né? Então, essas sugestões que os pais colocaram aqui, a gente vai levar para os professores, tá? Na coordenação de quarta-feira, né? Amanhã, no caso, e vamos discutir ponto por ponto, onde melhorar em cada um desses pontos, tá? E aí, quando a gente pergunta sobre o retorno das atividades presenciais, né? Se o pai é a favor, né, do retorno presencial das aulas, 79,7% afirma que não, e 20,3% sim, tá?
E você enviaria seu filho para participar das atividades presenciais? 75% afirma que não, e 25% que sim. Bom, então, esse resultado tá indicando para a gente que a comunidade escolar, né, ainda tem algum receio das atividades presenciais. Então, a gente vai levar isso ao grupo de professores, né, a gestão também vai trabalhar em cima disso e vai produzir um plano de ação, tá, que vai incluir tanto esse levantamento, né, como também as sugestões que vocês deram para melhorar o processo formativo dos filhos de vocês da forma que está agora, que é esse processo não presencial, tá? Então, eu encerro minha fala aqui. Quem quiser saber mais detalhes desse comitê ou quiser participar, as reuniões ocorrem toda segunda-feira, às 16h, tá? E aí a gente pode disponibilizar o link, quiser participar como integrante, como ouvinte, não tem problema. O convite está feito. Francisca? Ok, Sebastião, muito obrigada. Qual é a posição do CEMI sobre essa pesquisa? Lafayette? Então, a gente quer dar essa opção do pai optar, entendeu? Nós do CEMI queremos, assim, se voltar, né, for obrigado a voltar, que o pai possa optar, né, de mandar o filho ou não. Então, nossa posição é essa, porque nós estamos implementando cada vez mais as plataformas, entendeu? E estamos trabalhando, desempenhando nossas funções, e a gente pensa na saúde, né? Lá no CEMI, tudo bem, tá? Lá a regional de ensino já está colocando lá 2 lavatórios, né, para os alunos, um bem na entrada da escola e um outro entre os blocos, lá um lavatório para os alunos lavarem as mãos. Vão estar disponibilizando álcool em gel, máscaras, tudo, mas, né, a opinião da gente, da gestão, dos professores, é que possa optar, né, não que a gente ou o aluno ir ou ficar trabalhando na plataforma. Não da forma que igual saiu na reportagem hoje do Metrópole, uma obrigação do aluno ter que ir, entendeu? Essa é a nossa posição. Ô, Lafa, uma coisa que é importante, pessoal, é que a gente sabe do prejuízo que realmente o momento está trazendo para a formação dos nossos estudantes. Ninguém é cego, né, a ponto de não enxergar isso, né? Agora, eu também acho que demoramos muito a iniciar o processo formativo online, né, mas isso por uma determinação da secretaria, não foi uma opção nossa, né? E quando iniciamos, a gente não conseguiu ainda nem avaliar, a gente não conseguiu nem se enquadrar ainda dentro do processo, aí já vamos mudar de novo no processo presencial. Então, acho que valeria a pena a gente insistir um pouco mais e aprimorar esse processo que a gente está vivenciando agora, para que a gente chegasse a um ponto de ter uma expertise muito grande para desempenhar bem essas atividades formativas mesmo online, tá certo? Então, essa é uma posição que eu acho que a gente tem que defender, porque o retorno agora parece que envolve um risco muito grande. E outra coisa, né, a demora, né, da Secretaria de Educação, por exemplo, os dados móveis para os alunos, entendeu? Isso aí, desde o tempo que voltou, a Secretaria prometeu, e agora que saiu no Diário Oficial, que já saiu para contratar essa empresa, daqui até 30 dias, né, mas segundo a nossa coordenadora regional, pode sair até semana que vem, né? Então, a própria Secretaria de Educação, ela retarda muitas coisas. Por exemplo, eu fiz um pedido para a limpeza do ar-condicionado, né? O pedido foi dia 2 de julho, né? Até agora eles não responderam, entendeu? Como é que a gente vai voltar presencial se nossas janelas lá são tudo lacradas e eles até agora não deram essa opção da gente estar fazendo a manutenção nos aparelhos de ar-condicionado? É isso.
A família Cavalcante, né, que é o pai aqui, está perguntando, os alunos têm escolha? Então, por enquanto, a gente não sabe, né? Então, enquanto não sai o documento, porque saiu uma reportagem do Metrópole. Hoje, na reunião dos gestores do Gama, a gente até questionou, né? Tudo que acontece na educação, o Metrópole sabe primeiro que a gente, né? Então, tem algum informante da Secretaria de Educação que informa lá para o Metrópole, porque tudo que sai lá, depois... Aí a gente está pensando no seguinte, a própria Secretaria de Educação está esperando os pais, né, se moverem para depois... Hoje até a coordenadora entrou em contato com o secretário executivo, o Fábio, né, da secretaria, ele disse que isso era mentira. Mas aí nós pedimos, se é mentira, então que a própria secretaria fosse lá e colocasse uma nota falando que era mentira, mas eles não fizeram isso. Então, nosso pensamento é o quê? Eles estão esperando, né, um posicionamento assim dos pais para depois eles falarem se é mentira ou não. Então, por isso que é fundamental essa pesquisa, né? Então, o secretário, vem o subsecretário essa semana visitar o CEMI, e semana que vem o secretário de Educação aqui no Gama, né? Então, aí, com essas pesquisas, a gente pode mostrar para eles, né, o intuito dessa volta das aulas presenciais. Então, por isso, gente, que é de extrema importância que todos vocês, né, respondam à pesquisa e coloquem o posicionamento de vocês. Tá certo? Os que são do grupo de risco, esses já têm um parecer da Secretaria de Educação, orientações, que esses estudantes, eles não voltarão. Aí o pai e a mãe vai ter que declarar que o filho ou a filha é do grupo de risco, né? E ele terá o direito de não voltar presencialmente. Correto? A Yasmin, né? Oi, Yasmin. Estudantes do grupo de risco não voltam presencialmente, como também os professores e servidores, correto, gente? Os estudantes, o pai e a mãe pode enviar para a equipe gestora, né, que o seu filho ou sua filha é do grupo de risco. E os professores e servidores, nós vamos ter que provar isso através de um laudo, de um atestado médico. Ah, é a mãe da Yasmin. Boa noite. Então, mais alguém, gente? Se vocês quiserem fazer pergunta ou fazer alguma consideração, vocês podem abrir o microfone. A gente tem mais 2 minutos. Não, a gente tem mais uns 10 minutinhos, né? Porque nós vamos entrar agora na reunião com os pais e mães dos terceiros anos, ok? Se alguém quiser falar... Você pode abrir o microfone e falar também, gente, agora. Então, se vocês não tiverem nenhuma questão mais, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou o pai do Felipe. Assim, não seria viável. Não seria viável no caso. Ou voltar todos os alunos, sendo os de risco ou não, ou não voltar. Porque tem alunos que são alunos de risco, que eu imagino, e quando souberem que os colegas vão voltar, vão ficar meio ansiosos, meio querendo voltar, e de uma certa forma eles vão ser prejudicados em alguma coisa. Eu estou dizendo assim, não no ano letivo, mas sim no emocional do aluno.
Oi. Entendeu? Oi, Eu entendi. boa noite. Boa noite. Eu entendi. Eu sou a mãe do Pedro Cerqueira e eu concordo com o que o pai falou, sabe? Porque se a gente tiver sala de aula mista, online, presencial e não presencial, os alunos os nossos filhos irão ficar mais ansiosos que já estão, né? Então, assim, eu sei que nada, assim, que pode ser que alguns pais achem que não está, que o sistema não é perfeito. Eu sei que está faltando, que falta, assim, que os alunos são prejudicados. Mas só que a gente também tem que pensar que os nossos filhos têm a vida inteira para viver, né? E que a gente tem pessoas que a gente ama dentro da família, no meu caso, do meu pai. Então, assim, eu não posso colocar em risco a vida do meu pai e até dos nossos filhos, porque, assim, são saudáveis, mas só que a gente não sabe até onde que eles vão suportar uma doença dessa, né? Então, assim, eu também, eu até proponho aos pais e à escola, assim, se precisar fazer algum tipo de manifestação, de os pais estarem presentes, e, assim, eu me proponho a estar também, porque é uma luta de todos nós, né? Que a saúde está congestionada, tanto a pública como a privada, e a gente sabe que a luta contra essa doença ainda não foi vencida. E não existem tratamentos, testes, assim, que curam mesmo. Então, tem muitas pessoas, o número de óbitos ainda é muito alto. Então, eu acho um risco muito grande. E eu concordo com o que o pai falou agora. E se tiver aula presencial e não presencial, o que vai acontecer só vai dar mais ansiedade nos alunos que ficaram em casa. Obrigada pela fala. A gente que agradece, tá? E assim, pelas orientações, gente, pelas orientações que a Secretaria já divulgou, as orientações pedagógicas, inclusive nós do CEMI já fizemos toda uma discussão na coordenação geral sobre essas orientações pedagógicas. Os estudantes de grupo de risco, eles não precisarão voltar presencialmente. Os especiais não voltarão, entendeu? É só a mãe e o pai declarar. Correto? Davi Almeida deseja falar aí. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. O Lafayette colocou aí que vai haver um prejuízo. Realmente, a aula não presencial ela deixa um prejuízo muito grande. Eu queria saber se, assim, até o final do ano letivo, vai ser possível passar todo o conteúdo? Ou os alunos vão perder, vão passar assim sem esse conteúdo, lá na frente vai sentir essa falta? Olá, Lafa, eu posso comentar um pouco sobre esse assunto, porque é o seguinte... Pode falar, Sebastião. Então, a ideia nossa é porque realmente o prejuízo a gente sabe que tem, assim, todo mundo, toda a sociedade foi prejudicada em algum nível, né, com essa pandemia, né, alguns perderam emprego, outros deixaram de vender, né, e os alunos tiveram prejuízo porque a secretaria, né, ficou um bom tempo sem indicar qual que seria o caminho formativo, né, porque formação, né, ter acesso ao conhecimento é um direito constitucional. Então, o aluno tem que ter acesso ao conhecimento. Então, a forma que nós encontramos, que a Secretaria encontrou agora, é essa formação mediada pelas tecnologias, que é o que a gente está fazendo agora, né? Então, a determinação, ou o que foi combinado dentro do CEMI, é que a gente pudesse pegar aqueles conteúdos que são os mais essenciais, tá? Sabendo que vai ter esse prejuízo, né? Que são aqueles que são essenciais para que a gente possa preparar os alunos para acessar a universidade, fazer o PAS, fazer o Enem, no momento que eles ocorrerem, tá? Mas, assim, a ideia é essa, o que é mais essencial, né? Vou dar um exemplo, em física, por exemplo, terceiro ano, a professora pulou toda a parte introdutória lá de eletrostática, porque é uma parte importante, mas que não é muito cobrada nos vestibulares. Então, ela foi logo para circuitos elétricos, né? Por quê? Porque é uma parte que é mais impactante nessas avaliações externas.
Então, o que a gente está tentando fazer é isso, é pegar o que é essencial, que é fundamental, para que o aluno não tenha um prejuízo tão grande. Ok, obrigado. Sebastião, foi feita uma pergunta aí, se será disponibilizado teste para os alunos para retornar? Aí essa pergunta ficou sem resposta. Falar do conselho, do comitê local, porque assim, do comitê regional, porque do comitê local a gente não define isso. Quem define é o comitê regional e o comitê central, né? Então, tem alguma determinação nesse sentido, Lafa? Te pergunto. Lafa, liga o microfone, Lafa, por favor. Repete a pergunta aí, Edmilton. Será disponibilizado teste para os alunos para retornar? Não, o que foi definido só vai testar os professores e servidores, não vão testar aluno nenhum, por isso que eu sempre falo, né? Então, e é um teste, gente, que esse teste, né, é aquele teste rápido e, sinceramente, ele não funciona para nada, né? Ali, aquele teste rápido, por exemplo, meus primos já tiveram, né, fez aquele outro que é deu positivo e ele fez vários testes rápidos e nenhum deu positivo, né? Minha irmã trabalha no hospital, ela fez a sorologia, né? O dela deu que ela já teve, mas ela toda semana testava lá no hospital e nunca deu positivo. Então, eu não sei se esse teste também vale para muita coisa. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Meu nome é Yolanda, sou a mãe do Rian. Assim, eu pesquisando, avaliando, vendo a situação aqui, para mim, se os pais, né, tivessem autoridade, alguma coisa para poder falar, né, nessa secretaria aí de educação, eu optaria, já conversei com muitos pais, que realmente esse ano não tem mais condições de ter aula e não tem como recuperar. Agora que vai encerrar o primeiro bimestre, esses meninos têm muita dificuldade. Eu tenho 2 filhos aqui que têm dificuldade de aprender. Então, eu preferia que, assim, se fossem opiniões dos pais, tivesse uma lista para fazer, fossem uns pais unidos para correr atrás. Esse ano, para mim, tinha que ser revisão do ano passado e reprovar todo mundo. Sinceramente, se pudesse ter isso, seria ótimo, porque é muita dificuldade. Eu tenho estudo, algumas coisas eu entendo, mas tem outras coisas que eu não consigo ensinar, porque eu não sou habilitada a ensinar uma criança, né? Eu posso ensinar o essencial, que eu sei o básico, mas tem coisa que a gente esqueceu, né? Coisa que crianças que estão estudando hoje que você esqueceu. Para mim, sinceramente, já começou tarde, igual vocês falaram, essa plataforma já começou tarde, e o governo já sabia que isso ia acontecer, que ia demorar esse tempo todinho. Então, ele tinha que ter começado essa estrutura, essa plataforma antes. Eu mesmo vim conseguir entrar da minha filha agora. Tem umas 2 semanas que eu consegui entrar nessa plataforma. Porque o Rian já é mais inteligente, só fazer sozinho. Agora tem dever que ela não sabe mexer ali, eu também não sou muito boa, a gente vai fazendo o que pode. Para mim, esse ano, deveria ser, não tem como preparar essas crianças para fazer o PAS. Esses eram ano passado, esse ano não tem como. Não tem como a criança fazer um PAS com um estudo desse jeito. É muito difícil. Já a aula presencial já tem dificuldade. Imagina uma aula desse jeito. Para mim, se tivesse um baixo-assinado, se fossem uns pais reunidos para ser esse ano, ser o repeteco do ano passado. Porque não tem como ter atividades novas, conteúdos novos para você ensinar seu filho. Não tem como.
Eu não sou estudada para ter certo tipo de matéria, que é muito difícil. Então, eu acho que deveria, eu por mim, se fosse reprovar meus filhos, eu não estava nem preocupada se quisesse encerrar esse ano. E desse Olha só, os alunos do terceiro ano, os alunos do terceiro ano que vão ficar um pouco prejudicados, mas o dos primeiros e segundos anos, né, o intuito é que o ano que vem a gente já pegue, né, todo esse conteúdo e repasse também no decorrer do ano 2021, entendeu? Agora o terceiro ano é que vai ficar... Mas, infelizmente, a gente não prevê o futuro, a gente não prevê. Aí o que acontece? Deus, a gente pede que abençoe, que não acontece nada. Vamos supor que acontece outra coisa no ano que vem, vamos supor. Aí vai só acumulando. Então, eu acho que deveria ser mesmo encerrar o ano e começar tudo de novo. Realmente, infelizmente mesmo, os terceiro ano, eu acho que para mim é o que mais são prejudicados, né? O restante dá para ir, porque eu tiro por uma criança de quinto ano que vai para o sexto ano que vem. Como que vai, gente? Sem preparação, sem nada, porque é difícil. Todo mundo sabe que a coisa online é difícil. Não é a mesma coisa de estar presencial. Que eu estou fazendo um curso online, eu acho muito difícil, muito difícil. Imagine, se presencial já é difícil, online é demais. Agora vamos pedir a Deus e esperar, né? A gente não tem essa autoridade. Eu, se eu tivesse essa autoridade, fazer no ano que vem, começar tudo de novo. Não tem como, é muito tempo perdido. Eles tiveram aula nem um mês presencial, eles não tiveram. Começando em fevereiro, as aulas então ano que vem encerrava, começava em janeiro, fazia igual vocês estão pensando, dava uma corridinha, até a metade do ano dava um ano, na outra metade dava outro, e ver o que vai fazer, né? Vamos aguardar. É isso. Vamos tentar, Yolanda, manter os meninos em casa, né? O Adriano vai falar um pouco, porque nós já estamos no horário de começar a reunião com os terceiros anos, mas a gente tem que tentar, de alguma forma, manter os estudantes na plataforma né, com esse apoio aí dos professores, dos pais, para que eles também possam ter alguma coisa para fazer, porque também ficar durante essa pandemia, Yolanda, em casa e sem ter alguma atividade, né, é muito complicado. É um momento difícil, Eu entendo todas as suas angústias, porque você me conhece, eu tenho a Júlia, de 10 anos, tem a Sofia de 13 anos agora. A Sofia está aqui no SED 8 e a Júlia está aqui na escola classe 7, que é aqui no setor sul. E eu estou tentando acompanhar, eu sei que para os pais que... como eu também tenho minha filha de 10 anos que tem DEPAC, né? Então, para nós que temos filhos que são especiais, ainda é mais difícil, né? Mas alguma coisa a gente tem que garantir a eles, sabe? Porque senão eles também ficam em casa ociosos, sem fazer nada. Eles estão ficando também, como disse o pai do Felipe, eles ficam também ansiosos, eles ficam deprimidos, né? Então, vamos manter pelo menos esse contato com a escola, esse contato com os professores. Se vocês precisarem de ajuda, entre em contato, Yolanda. A gente tem as meninas da sala de recursos, tá? Que são maravilhosas, a Gracinha e a Liliane, que estão dando uma força muito grande. Temos a orientadora educacional, a Hélia, que pode também ajudar nesse sentido de se eles estão enfrentando estresse, depressão, tá? E eu vou abrir a fala agora. E assim, ao longo de 2021, Yolanda, a gente vai tentar amenizar. Eu não vou dizer para você porque nós não vamos ter prejuízo, que seria hipocrisia. Mas vamos tentar, ao longo desse ano, 2021, amenizar, tá bom? E se você precisar da gente, a gente tem as meninas da sala de recursos. O Lafa pode colocar aí no chat o WhatsApp do CEMI, os pais que quiserem falar pelo WhatsApp, se precisarem, tá? Adriano, Vamos começar a do terceiro. Não, deixa só o Adriano falar e aí a gente começa a do terceiro.
Pessoal, boa noite. Os pais dos terceiros que entraram já podem ficar na sala? Ouviu o que o Adriano vai dizer? Sim, não tem problema nenhum. A gente só encerra com a fala do Adriano e os pais do terceiro ano vão chegando e serão muito bem-vindos, tá? Eu só recomendo parar a gravação e iniciar novamente para ter 2 vídeos separados, né? Ok. Deixa só o Adriano falar e eu paro a gravação. Tudo bem. Pessoal, boa noite. É só porque, para quem não me conhece, eu sou Adriano, professor de Biologia. Estou vendo aí, como o Sebastião mostrou a pesquisa que foi feita já aí, a maioria dos pais não concordam, né, em retornar nesse momento. É o nosso pensamento também. A visão que eu, pelo menos, tenho desse momento é que, na pessoa do governador, né, ele está reticente com relação a esse retorno, então ele quer que retorne de qualquer forma. Todo mundo está vendo que não é um momento ideal, né, o crescimento da doença, o crescimento dos óbitos também. E se fala muito na tal imunidade de rebanho, né? Talvez, acho que hoje todo mundo está especialista em infectologia, né, em Covid. É o que eles chamam seria a ideia de a maioria da população contrair a doença, né, e aí já adquirir imunidade, e aí, quando você tem a maioria da população já com a imunidade, você, de certa forma, cria uma barreira, né, para as pessoas que ainda não contraíram a doença, né, seria essa tal imunidade de rebanho, que eles falam aí, né, que, na minha opinião, enquanto professor de biologia, isso é lenda, essa imunidade de rebanho. Existe uma doença que foi erradicada por meio de vacinação no final da década de 70, início da década de 80, que foi a varíola. Foi uma das primeiras doenças virais erradicadas por meio de vacinação, inclusive. Aliás, o próprio mecanismo da vacina foi descoberto justamente com o estudo da varíola. É uma doença que acometeu a população humana durante mais de 200 anos, então desde o século XVIII, que a população humana enfrentava uma epidemia de varíola no mundo todo, matava cerca de 400 mil pessoas por ano. Então você imagina, uma doença que conviveu com a gente durante mais de 200 anos, e ela foi erradicada no final da década de 70, início da década de 80, por meio de vacinação. Não houve essa imunidade de rebanho, ou seja, mais de 200 anos convivendo com a gente, e a doença continuou matando. Só foi resolvido quando a população foi vacinada. Então, essa coisa de imunidade de rebanho, isso é lenda. Os próprios pesquisadores que falam a respeito disso nem sabem, na verdade, qual seria a porcentagem da população, né, que deveria adquirir imunidade para atingir essa imunidade de rebanho. Alguns falam em 70%, outros em 80%, mas com relação a essa nova doença, tudo é uma grande incógnita, né? Então, alguns pesquisadores falam até em 90% da população. Então, você imagina, 90% da população adquirir a doença para ter imunidade. Ainda tem um outro problema que está sendo descoberto agora, né, que é a questão da imunidade, da duração dessa imunidade, que eles estão vendo agora que tem pessoas aí que cerca de 3 meses depois já não tem mais anticorpos. Então, eu só vejo uma forma de a gente se organizar enquanto sociedade, né, para tentar mudar a cabeça do governo, né? Tem outra forma. Essa é a minha opinião com relação a isso aí, ok? Obrigado. Ok, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Adriano. Então, eu agradeço a participação dos pais, das mães, dos estudantes e das estudantes dos segundos anos, tá? A gente agradece. Qualquer coisa, o Lafayette deixou aí o WhatsApp dele, o WhatsApp do CEMI. Eu tenho outro WhatsApp que vocês podem entrar em contato, tá? Muito obrigada a participação de todas e todos. Uma boa noite. E agora... Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença, Wander. E agora a gente vai iniciar. Deixa eu parar a gravação. Não para não. Sabe por quê?